E nós continuamos repercutindo também essa expectativa pela libertação dos reféns, conversando com a doutora em Direito Internacional e professora da Embra University, a Priscila Caneparo, que mais uma vez também conversa conosco aqui na programação da CNN Brasil. Professora, uma boa noite para a senhora, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Estevão, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Professora, existe essa grande espera pela entrega dos reféns, mas também existe uma expectativa pela entrega dos restos mortais de quem não sobreviveu aos últimos 2 anos junto ao Hamas. E se algo específico acontecer de alguém não ser entregue, o que se põe na mesa é que o acordo pode ter alguns riscos. Como que a senhora vê essa possibilidade, essa ação um pouco mais difícil de conseguir organizar esses restos mortais para serem entregues aos entes queridos? O acordo ele pode se colocar em xeque nesse momento ou não? Bom, Estevão, eu acho que a sua pergunta ela é bem importante para a gente entender, primeiro, a importância desse acordo e, segundo, a dinâmica desse acordo. A importância desse acordo é que, de fato, nós nunca estivemos tão próximos, efetivamente, a uma pacificação da situação, ainda que seja um cessar-fogo bem pontual, porque o Netanyahu deixou claro no seu discurso, na sua fala, que existe muito ainda a ser feito e que, de fato, ele não considera essa primeira fase como uma finalização da guerra. Um segundo ponto é que, a cada momento, a gente observa que ainda estão ocorrendo negociações em relação também à primeira fase desse acordo. E eu dou um exemplo para além dos restos mortais dos reféns, que é justamente quantos prisioneiros que estão em posse de Israel serão libertados. Até momento, há pouco tempo atrás, seriam 1.722. Agora há pouco, Israel já lançou uma nova lista, que seriam 1.718. Então, a cada momento, esse acordo ele vai sendo remanejado e, de fato, existe uma precariedade de condições nessa perspectiva de mútua confiança, mas em contrapartida, Estevão, e aí é que eu acho que a gente tem que se apegar, existe uma pressão, um tensionamento internacional que jamais outrora houve, inclusive no começo do ano, em relação ao governo de Netanyahu e ao governo justamente, ou essa instituição do Hamas. O governo de Netanyahu está pressionado pelo governo do Donald Trump e a institucionalidade do Hamas está pressionada pela sociedade interna palestina e também pelos países árabes, que querem uma estabilidade da região. Nesse ponto, eu acredito, nesse primeiro momento, que de fato os restos mortais eles não vão ser integralmente entregues, porque a gente tem que lembrar que 90% da infraestrutura da Palestina, da cidade, da região de Gaza, efetivamente está destruída e, por consequência, muitos dos restos mortais também desapareceram. Mas o Hamas já informou isso para Israel, a sociedade internacional, inclusive o governo de Netanyahu, já estão a par dessa informação e o Hamas já abriu a possibilidade de se ingressar algum auxílio internacional, alguma cooperação internacional, principalmente encabeçada pelo Crescente Vermelho Internacional, que nós conhecemos como Cruz Vermelha Internacional, para auxiliar na busca desses restos mortais, e muitos deles devem sim estar sob os escombros. Então, eu não acredito que esse vai ser um ponto de divergência a tamanho que vai levar a um tensionamento e a não implantação dessa primeira fase. O que me preocupa, de fato, é uma implementação da segunda e da terceira fase. Bom, e dentro desse panorama, como fica o respaldo de Netanyahu dentro do processo de resolução, mas também do seu futuro de governabilidade? A senhora acabou de falar que a região exige líderes que possam ter mais equilíbrio, possam estar mais tranquila a situação por lá. Como que fica o futuro de Netanyahu, então, professora? Estevão, essa é a pergunta de $1 milhão, porque a cada momento que passa, né, nós temos uma situação diferente dentro do cenário político de Israel. E a gente precisa voltar em 7 de outubro de 2023. O Netanyahu ganha força com essa incursão dentro do território palestino porque ele estava totalmente sem uma força robusta em relação à sua governamentabilidade em outubro de 2023, porque o plano de governo de Netanyahu era uma intervenção direta no Poder Judiciário. A gente precisa retomar
que ele fez um decreto prevendo que todas as decisões do Poder Judiciário teriam que passar sob a sua alçada, aquelas que lhe interessassem. E a população, justamente de Israel, estava extremamente descontente. Mas a gente sabe que, por conta dos tensionamentos da região, quando ocorre alguma situação, a população se volta para considerar justamente que o governo vai tomar a melhor ação em prol da sua regionalidade, em prol dos seus interesses. Nessa perspectiva, além da sociedade acreditar em Netanyahu, ela foi um pouco traída. E é esse o sentimento que a gente vê, inclusive com diversas vaias, quando Netanyahu, nesse momento, vai falar. Porque, de fato, a população queria o quê? Preocupe-se primeiro em retornar com os reféns e, posteriormente, acabar com o Hamas. E o que Netanyahu fez foi justamente o contrário. Por quê? Porque ele precisava do apoio para garantir a sua governamentabilidade dos partidos ultra-ortodoxos e de extrema-direita de Israel, que foi o que aconteceu, que, inclusive, até hoje não concordam com essa primeira fase de cessar-fogo. Mas o que acontece, Estevão, dentro dessa perspectiva? São 2 pontos aqui. Um primeiro ponto, o Netanyahu, nesses últimos meses, e coloque aí nos últimos 2 meses, começou a angariar e ganhar a preponderância de apoio dos outros partidos que até então eram oposição. Partidos de esquerda, vamos colocar assim, e opositores a esse histórico de governo de Netanyahu. O que se falou? Justamente, se você conseguir chegar à paz, em uma perspectiva de, pelo menos, retorno dos reféns e um cessar-fogo que coloque fim, pelo menos essa situação angustiante que os nossos parceiros históricos estão colocando a culpa na gente, a gente até apoia para garantir uma governamentabilidade. Então, esse é um ponto que nós precisamos ver nos próximos momentos para garantir a governamentabilidade do Netanyahu. E um segundo ponto para finalizar, que também é importante, que a gente tem que bater na tecla, o Netanyahu está inaugurando uma 6ª fase, uma 6ª geração da guerra, que a gente chama, que é uma guerra psicológica. Se a gente for observar esse discurso que a gente acabou de ver aqui na CNN, ele fala muito, nós conseguimos, nós sofremos, nós estamos juntos nessa batalha. Então, é um discurso que vai angariar os esforços para ele, mas vai se colocar também a par da sociedade, a par do sofrimento desses familiares que estão ainda com reféns detidos, que estão nessa expectativa, colocando no imaginário coletivo que ele faz parte desse sofrimento. Então, como isso vai repercutir na sociedade israelense, também vai ser um ponto central para que nós possamos observar a governamentabilidade do Netanyahu a partir de agora. Estevão. Professora, eu acho que também é importante nós trazermos aqui um fator que foi de grande valia para esses acordos serem costurados, que foi a entrada de Donald Trump por parte dos Estados Unidos como presidente da República, substituindo o Joe Biden nesse ano de 2025, e uma aproximação maior com Israel, mas também nessas negociações. Nós ficamos aí até em dúvida de saber qual é o intuito de Trump né? Muitos diziam que ele queria ganhar o Nobel da Paz, que ele estava negociando também para ser uma pessoa de grande fama de que consegue a paz em algumas regiões, como é o caso do Oriente Médio. Mas eu acho que é importante trazer esse panorama dos americanos para saber o que é Netanyahu, o que é Estados Unidos, como que foi construída essa conexão entre os dois países para que tenhamos esses acordos funcionando agora. Bom, Estevão, a gente fala no histórico de relação entre Estados Unidos e Israel que existe uma simbiose quase que perfeita, né? Uma retroalimentação de interesses, uma retroalimentação institucional, independentemente se nos Estados Unidos a gente tem os republicanos ou os democratas, a gente sabe que o relacionamento com Israel sempre vai se permanecer em uma constante. Agora, a chegada, o advento do Donald Trump ao poder foi um marco de intersecção justamente nessa perspectiva de se buscar a paz também no Oriente Médio e se conseguir também o respeito do Netanyahu. A gente fala que o Netanyahu não tinha qualquer respeito em relação ao Joe Biden, ainda que houvesse essa simbiose, ou seja, o Netanyahu ele não falava das suas próximas ações para o governo do Joe Biden porque ele considerava que era uma pessoa que não tinha muita influência nas suas prospecções políticas. Quando chega o Trump ao poder, muda um pouco a figura. O Netanyahu, pessoalmente, tem, de fato, um extremo respeito para com o Donald Trump. Tanto é verdade que quando o Netanyahu faz o ataque nos últimos tempos ao Catar e não avisa o Donald Trump, ou avisa muito em cima,
o Donald Trump fica enfurecido e começa a pressionar justamente o Netanyahu para que se chegasse nessa primeira fase do acordo. Então, o que foi crucial aí, para além da chegada do Donald Trump ao poder, foi o ataque. Que talvez o Netanyahu não soube dosar as consequências que ele fez em relação aos negociadores do Hamas que se encontravam no Catar. Por quê? Primeiro porque a gente tem que pensar que o Catar é onde se abriga a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. Segundo, o Catar tem relações intrínsecas com o governo de Donald Trump em relação a essa guerra, quase que uma guerra, vamos colocar aqui entre aspas, uma nova guerra fria com a China. Porque existe uma guerra aí também tecnológica em desenvolvimento de inteligência artificial em relação à China, que a China está ganhando. Quem pode auxiliar os Estados Unidos são governos como o Catar e como efetivamente do Emirados Árabes Unidos. E os Estados Unidos não quer perder essa linha de intersecção com esse relacionamento. E o Netanyahu passou dos limites, até que o Trump falou, enough is enough. Agora passou dos limites e agora eu vou pressionar o Netanyahu. Então, de fato, existe aí um respeito e que, de fato, os Estados Unidos não vai deixar, pelo menos nesse primeiro momento, que o Netanyahu ultrapasse essas linhas de interesse do Donald Trump. Por isso que a gente conseguiu chegar nessa primeira fase desse acordo, felizmente, mérito do Trump. E um possível descumprimento desse acordo coloca também em tensão a relação de Trump com Netanyahu, na opinião da senhora? É muito difícil a gente falar em tensionamento a ponto de gerar uma repercussão na sociedade internacional entre Israel e Donald Trump ou entre Israel e Estados Unidos. Como eu destaquei aqui, são parceiros assim quase que ligados por um cordão umbilical. Então, ainda que nós tivermos, ou a gente possa ter nesse futuro próximo um descumprimento do acordo, a gente vai observar que esse descumprimento do acordo vai se dar em temas que ainda não foram muito amarrados, como, por exemplo, o desarmamento do Hamas, a questão de quem vai ser esse governo de tecnocratas. Então, dentro dessa perspectiva, talvez o Donald Trump vai falar, eu dei as bases, mas vocês não estão conseguindo chegar a um consenso. Espera que daqui a pouco eu vou intervir. E ele vai medir a febre, porque o que ele precisava, que era de fato acabar com a situação desastrosa que estava na faixa de Gaza, culminando o genocídio, e acabar com essa situação dos reféns que perdura por mais de 2 anos, ele conseguiu. Então, para ele, esse feito de alcançar a paz, pelo menos momentaneamente, já é um feito histórico, e de fato é. Mas eu não acredito que o descumprimento por parte, principalmente de Israel, da segunda e da terceira fase, que eu, enfim, considero nesse momento inviável a gente chegar na terceira fase, vai ser de fato um ponto que culmine num corte de relações e num estremecimento de relações entre o Netanyahu e os Estados Unidos. Acho muito improvável. Lembrando que Donald Trump está viajando neste momento, está viajando a Israel, deve chegar na manhã desta segunda-feira e vai discursar, inclusive, no parlamento israelense, deve ser recebido pelo premier Netanyahu. Professora, mudando um pouquinho de assunto agora, eu acho que também é importante trazermos o panorama da reconstrução de Gaza. Alguns dados dos próprios ministérios, dos órgãos oficiais palestinos, trazem o panorama de 68 mil mortos entre os ataques desses 2 anos por parte de Israel. Mas a destruição na infraestrutura de Gaza é gigantesca. Algumas imagens de satélite até mostram, com o passar do tempo, como que foi piorando a situação por lá. Como que a senhora enxerga essa possibilidade de organização de Gaza para a sua infraestrutura, mas também para a governabilidade interna, já que estamos falando de uma região bastante destruída após esses 2 anos de conflito? Pois é, Estevam, esses são pontos bem cruciais para o desenvolvimento de Gaza e principalmente para o restabelecimento de uma dignidade da vida humana para a população civil. Porém, vamos dividir aí. Vamos falar um pouquinho sobre a reconstrução da infraestrutura. A reconstrução histórica da infraestrutura de locais que foram abalados, seja por conta de guerra, seja por conta de desastres naturais, a gente observa uma campanha da sociedade internacional, geralmente encabeçada por algum país ou por algum organismo internacional, que vai repercutir nesse angariamento de fundos para se reconstruir um determinado local. O que acontece? Nesse momento, a gente não tem muito claro quem que vai fazer
esse angariamento de recursos para a reconstrução. A gente tem que pensar no primeiro ponto, que o Trump, que idealizou essa proposta de acordo entre Israel e entre o Hamas, efetivamente, ele é contrário, né, amplamente expondo sua contrariedade a esses organismos internacionais. Então, eu acho muito difícil que ele concorde em angariar fundos por intermédio da Organização das Nações Unidas. O que ele próprio fala é o seguinte: talvez seja o caso dos países árabes se reunirem e reconstruírem a estabilidade de infraestrutura da região de Gaza. Então, o que a gente tem observado é que talvez quem vá fazer essa reconstrução seja, de fato, os países árabes. A gente tem que pensar que o Donald Trump, ele elege esses termos para o acordo, e isso já foi feito em relação também à Rússia versus Ucrânia, mas ele tira de campo justamente os recursos dos Estados Unidos para fazer essa reconstrução desses territórios que, de fato, foram muito, mas muito devastados por conta da guerra, como é o caso de Gaza. Então, a gente vai ter que observar a movimentação dos países árabes. Já em relação à institucionalização, à reconstrução da institucionalização do governo de Gaza, é uma segunda fase do acordo, Estevão, que também a gente se preocupa. Por quê? Porque o que o Donald Trump propôs é justamente: vamos fazer um governo de tecnocratas, pessoas especialistas, formados por engenheiros, formados por diplomatas, de corpo estrangeiro, encabeçados pelo Donald Trump, mas, de fato, tendo uma execução por intermédio do ex-primeiro-ministro britânico, o Tony Blair. Qual que é o problema aqui? Os palestinos falam: nós não iremos participar, não tem muito sentido fazer um governo de transição sem a nossa participação. Ainda que no segundo momento se prospecte a participação da autoridade palestina, e fazendo parênteses, a autoridade palestina não é bem vista e não é bem quista pelos palestinos por conta dos problemas endêmicos de corrupção. Fechado esse parênteses, voltemos para a questão da governamentalidade. Se pergunta: nós precisamos participar. Só que até agora não foi chegado a um consenso quem vai participar e sequer se vai participar em nome dos palestinos. Isso é um problema que a gente vai ter que observar na segunda fase. E para fechar, também temos o problema do Tony Blair. Não é uma pessoa que agrada os países efetivamente árabes, porque a gente tem que pensar que ele estava no poder quando houve a invasão do Iraque. E a gente sabe que a invasão do Iraque, lá nos anos 2000, repercutiu em muita instabilidade regional e atrasou alguns anos, por exemplo, a questão da ocidentalização e os laços mais estreitos da Arábia Saudita e da Jordânia com os países ocidentais. Então, talvez sejam pontos que ainda vão ser rediscutidos para a implementação da segunda fase desse acordo. E qual deve ser o papel do Hamas, professora, para o fim desta guerra e também para o retorno da institucionalidade, como a senhora falou? A senhora até tem utilizado um termo de Foucault, né, para colocar a governamentalidade novamente funcionando no território. Pois é, Estevão. E é outro ponto também de divergência. A questão é o seguinte: a desmilitarização e a desradicalização. Então, o Trump ele prevê nesse acordo que o Hamas tem que se desmilitarizar, o que é algo de convergência na sociedade internacional, inclusive posição brasileira, porque, de fato, não existe como a gente manter uma estabilidade regional tendo um governo que pega em armas, tendo um governo que é militarizado, tendo um governo que é radicalizado, tendo um governo que, por muitos, é considerado como grupo terrorista. Então, não dá para o Hamas ter algum papel nessa reestruturação de justiça de transição, nessa reestruturação de infraestrutura, nessa reestruturação institucional de Gaza. Não dá. E o Hamas vai ter que depor, mais cedo ou mais tarde, suas armas. Só que o problema que eu vejo é como eles vão entregar esse governo para os palestinos se há previsão no acordo da desradicalização. E a pergunta que a gente faz é: o que seria essa desradicalização? A desradicalização não depende do Hamas, não depende da desmilitarização do Hamas. A desradicalização é uma ideia que vai repercutir durante décadas no povo palestino, justamente por conta dessas atrocidades que a sociedade civil palestina também foi, vítima por conta dessa guerra entre o governo de Netanyahu e efetivamente Hamas. E a questão é: será que a gente não precisaria de esforços conjuntos do governo de Netanyahu, também da sociedade internacional, para desmilitarizar e não apenas pensar no Hamas, mas sim desradicalizar
desradicalizar a sociedade civil palestina? É esse o ponto. Essa reconstrução tem que passar pelos palestinos para que não haja o levante de novas instituições, tal como o Hamas, que a gente tem que pensar. A institucionalidade do Hamas acaba com a sua desmilitarização e sem mais poder dentro do governo. Porém, a desradicalização não acaba com o Hamas. O Hamas permanece como ideia latente. Ele vai mudar de nome. Então, a gente precisa pensar nessas gerações que passaram por essas atrocidades e como é que vai lidar no contexto de educação e estabilidade regional para que, inclusive, Israel não venha a sofrer consequências por conta de toda essa problemática que se deu nos anos de 2023 até 2025. E existe algum impacto positivo que, por exemplo, a Organização das Nações Unidas possa ser protagonista neste momento de reconstrução e também de desmilitarização do Hamas? Bom, Estevão, a gente fala, quando a gente fala de Organização das Nações Unidas, as pessoas repercutem muito a confundi-la com o Conselho de Segurança. Mas a gente tem que pensar que é a ONU que é a provedora de ajuda humanitária para diversos locais do mundo, inclusive, nesse momento, ingressando com 600 caminhões por dia dentro da faixa de Gaza, para conseguir com que essas pessoas não morram de subnutrição ou que não tenham crime de extermínio, que é falta de água, falta de medicamentos e falta de alimentos, deliberadamente por algum governo. Então, dentro dessa perspectiva, para a população civil, sim, a ONU tem um papel crucial para restabelecer bases para o exercício da dignidade da pessoa humana. Agora, em relação à desmilitarização e à desradicalização, eu acho muito difícil, porque para trabalhar com esses temas de paz e segurança internacional, nós precisamos do Conselho de Segurança. E a gente sabe que o Conselho de Segurança não tem, por assim dizer, um papel muito abrangente e muito efetivo desde a guerra do Iraque. Então é muito difícil a gente ver a ONU repercutindo dentro dessa perspectiva de Hamas e finalização dessa radicalização da região.